Neste vídeo vou resolver e comentar a questão número 33 do exame de 29 de maio, parte de manhã, versão A, de admissão à Ordem dos Contabilistas Certificados. Quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou diretor-geral da Certform, economista e contabilista certificado e formador nas áreas de contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A questão número 33 é uma questão sobre IRC, sobre despesas ou encargos não devidamente documentados. Antes de ler e de comentar a questão, eu vou começar por distinguir o que são despesas não documentadas de encargos não devidamente documentados. Tudo está no artigo 23A do Código do IRC. O artigo 23A do Código está relacionado com os encargos não dedutíveis para efeitos fiscais. E, entre vários, elenca as despesas não documentadas, é o artigo 23A, número 1, a linha B, e os encargos não devidamente documentados, o artigo 23A, número 1, a linha C. O que é que distingue despesas não documentadas de encargos não devidamente documentados? Nós, nas despesas não documentadas, nós não temos nenhum documento que consiga provar a operação que foi realizada. Efetivamente, há um fluxo, há uma saída de dinheiro da empresa, mas não há qualquer documento que comprove a operação realizada, nem se consegue determinar o destinatário. Isso é que é uma despesa não documentada, a não existência de documento. Já o encargo não devidamente documentado é diferente. Existe documento, há um fluxo de saída e existe documento, mas aquele documento que comprova a existência da operação não tem os requisitos necessários para que aquele gasto possa ser efetivamente considerado como fiscalmente aceito. Então, claro que do ponto de vista fiscal, é mais grave, muito mais grave, despesas não documentadas, em que não há de todo um documento, do que encargos não devidamente documentados, em que existe um documento que comprova aquela operação, bem como é determinado o destinatário da mesma. No entanto, esse documento não cumpre os requisitos, os quais eu já vou referir, os requisitos para que efetivamente um documento possa ser suporte e assim aceite fiscalmente quando estamos a proceder ao reconhecimento daquele gasto. As despesas não documentadas, as tais em que não existe um documento que comprova aquela operação, nem se consegue determinar o destinatário, trata-se de uma saída de dinheiro que é realizada na empresa. E quando temos despesas não documentadas, nós temos que fazer duas correções fiscais. Em primeiro lugar, quando estamos a calcular o lucro tributável, nós temos que acrescer as despesas documentadas. Elas não são fiscalmente aceites. Como, aliás, o que está no artigo 23A, número 1, diz-nos que este artigo é o artigo dos encargos não dedutíveis para efeitos fiscais. E diz-nos que não são dedutíveis para efeitos da determinação do lucro tributável os seguintes encargos, mesmo quando contabilizados como gastos do período. E começa logo por dizer, na linha B, as despesas não documentadas não são fiscalmente aceites. Isto significa que se uma empresa, por exemplo, detecta, vamos imaginar, 1.000 euros em despesas não documentadas, quando do cálculo do lucro tributável e do preenchimento da declaração modelo 22, esta empresa terá que fazer duas correções.
Em primeiro lugar, terá de ir ao quadro 07 da Declaração Modelo 22. É no quadro 07 onde se fazem as correções fiscais a acrescer, ou também denominados ajustamentos fiscais a acrescer. E aqui vamos encontrar um campo das despesas não documentadas, artigo 23A, número 1, a linha B, no qual colocamos 1.000 euros a acrescer, acresce ao lucro tributável. Não é fiscalmente aceito. Para além disso, temos uma outra consequência fiscal das despesas não documentadas e esta distingue-as muito daquilo que são os encargos não devidamente documentados. É que as despesas não documentadas, para além de acrescerem, elas são objeto de uma tributação autónoma. Isso significa que começamos por ir ao quadro 13 da Declaração Modelo 22. Neste quadro, nós declaramos os valores, as despesas, os encargos que estão sujeitos a tributações autónomas e conforme o artigo 88, número 1, colocamos aqui o valor do encargo, 1.000 euros. E a tributação autónoma que incide sobre este valor é de 50%. E então, no quadro 13, conforme eu estou a explicar, no campo 438, declaramos o valor propriamente dito das despesas não documentadas. Mas a tributação autónoma, ou seja, a consequência em termos de IRC, do aumento do IRC para a empresa pela via das tributações autónomas, isso é feito no quadro número 10, no campo 365. O campo 365 é o campo onde todas as tributações autónomas vão cair. E se fosse apenas este o valor, seriam 500 euros. 50% sobre as despesas não documentadas. Então temos duas correções. Acrescem e fazem uma tributação autónoma de 50%. Já os encargos não devidamente documentados é diferente. Efetivamente, existe um documento que consegue, efetivamente, justificar aquela operação. Sabemos quem é o destinatário do valor que foi pago. Todavia, esse documento não cumpre com os requisitos que estão estabelecidos na legislação quanto àquilo que um documento tem de conter. Pelo que, quando existem encargos não devidamente documentados, o valor reconhecido nos gastos vai ser objeto de correção fiscal, à luz do artigo 23A, número 1, a linha C, acrescendo. E acresce, igualmente, na Declaração Modelo 22, no quadro 07, no seu campo, porque nós temos logo a seguir às despesas não documentadas os encargos não devidamente documentados, o artigo 23A, número 1, a linha C. Vamos supor que uma empresa detectou que pagou um determinado valor a um fornecedor e o documento justificativo não está em conformidade com os requisitos estabelecidos. Já vou falar sobre os requisitos. E o valor era de 800 euros. A correção é apenas esta, ou seja, não há qualquer tributação autónoma. E esta é a grande diferença entre encargos não devidamente documentados, acrescem, e despesas não documentadas também acrescem, mas, para além de tudo, são objeto de tributação autónoma à taxa de 50%. Está assim feita a diferença fundamental entre despesas não documentadas e encargos não devidamente documentados. Pelo que despesas não documentadas, com certeza que do ponto de vista fiscal é muito mais grave, são muito mais oneradas, conforme eu acabei de referir. Vamos então ao exame e vamos à questão número 33. Esta questão refere o seguinte: face ao disposto no número 6 do artigo 23 do Código do IRC, um encargo não está devidamente documentado se for reconhecido com base, a linha A, numa fatura emitida fora de prazo estipulada no Código do IVA, a linha B, num recibo, a linha C,
numa fatura simplificada onde não consta a denominação social da empresa. E a linha D, num aviso de lançamento recebido do banco, onde a empresa tem conta bancária. Bom, qual destas questões está correta? Nós temos aqui o artigo 23 do Código do IRC, o seu número 6. Para responder a esta questão, é importante efetivamente saber o que é um encargo não devidamente documentado. Eu já referi o que é. Também distingui relativamente às chamadas despesas não documentadas, não é o caso. Este é um encargo não devidamente documentado. Ou seja, existe um documento, mas por alguma razão esse documento não está em conformidade com a legislação. E quanto a essa conformidade, nós aqui teremos que ir ao Código do IRC, nomeadamente ao tal artigo 23. E no artigo 23 do Código do IRC, nós temos o seguinte. O artigo 23 é o artigo dos gastos e perdas. Este artigo começa por referir que para determinação do lucro tributável são dedutíveis todos os gastos e perdas incorridos ou suportados pelo sujeito passivo para obter ou garantir os rendimentos sujeitos a IRC. Ou seja, na base da obtenção de rendimentos é necessário, efetivamente, incorrer em gastos, mas, um pouco mais à frente, diz-nos o número 3 que os gastos dedutíveis nos termos dos números anteriores devem estar comprovados documentalmente, independentemente da natureza ou suporte dos documentos utilizados para esse efeito. E depois o número 4 diz-nos que, no caso de gastos incorridos ou suportados pelo sujeito passivo, com a aquisição de bens ou serviços, o documento comprovativo a que se refere o número anterior deve conter pelo menos os seguintes elementos. E estes são os tais requisitos que eu anteriormente tinha referido para que um encargo seja efetivamente um encargo devidamente documentado. O documento, ele tem que fazer referência ao nome ou denominação social do fornecedor dos bens ou prestador dos serviços e do adquirente ou destinatário, os números de identificação fiscal do fornecedor dos bens ou prestador de serviços e do adquirente ou destinatário, sempre que se trata de entidades com residência ou estabelecimento estável em território nacional, a quantidade e denominação usual dos bens adquiridos ou dos serviços prestados, o valor da contraprestação, designadamente o preço, a data em que os bens foram adquiridos e em que os serviços foram realizados. O número 6 diz-nos o seguinte, e atenção que esta questão ela faz referência precisamente ao número 6 do artigo 23. Quando o fornecedor dos bens ou prestador do serviço esteja obrigado à emissão de fatura ou documento legalmente equiparado nos termos do Código do IVA, o documento comprovativo das aquisições de bens ou serviços previsto no número 4 deve obrigatoriamente assumir essa forma. Então, já temos aqui uma luz para qual das questões está correta. Mas temos que também podemos acompanhar este raciocínio do artigo 23 com o seu paralelo no Código do IVA. No Código do IVA existem dois artigos fundamentais quanto aos requisitos do documento. Então, consultando o Código do IVA, nós temos o seguinte. Vamos aqui ao portal das finanças, aos códigos tributários e vamos consultar o Código do IVA. Para o Código do IVA nós temos dois artigos importantes quanto à questão dos documentos. O artigo 36, o prazo de emissão e formalidades das faturas, lá estão aqui as formalidades das faturas, e o artigo 40, as faturas simplificadas.
E aqui o conhecimento deste artigo 40 é importante para responder a esta questão, porque as faturas simplificadas elas também servem para, efetivamente, comprovar a existência do tal documento. Face a isto, nós temos o seguinte: face ao disposto número 6 do artigo 23A do Código do IRC, um encargo não está devidamente documentado se for reconhecido com base numa fatura emitida fora de prazo estipulado no Código do IVA. Existe fatura. Num recibo, existe documento e o documento poderá ser um recibo. Numa fatura simplificada, onde não consta a denominação social da empresa. Por isso é que é uma fatura simplificada. E aqui terá de ser analisado o artigo 40 do Código do IVA, onde estão as tais características da fatura simplificada. Pode ser uma fatura simplificada. Num aviso de lançamento recebido do banco onde a empresa tem conta bancária, não, de todo, não pode. É esta a resposta. Ou seja, face ao disposto número 6 do artigo 23 do Código do IRC, um encargo não está devidamente documentado se for reconhecido com base num aviso de lançamento recebido do banco onde a empresa tem conta bancária. É esta a resposta D. A questão 33 teria como resposta a D. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.